Nós precisamos diferenciar um pouco melhor também. Eu já falei que a questão de nicho, recurso, está diretamente relacionada com indivíduos, mas nós precisamos diferenciar isso de população. Então, quais são alguns aspectos que diferenciam indivíduos de população? Primeiro, nós temos as propriedades emergentes. Essas propriedades emergentes, nós vamos estudar elas tanto em nível de população agora, quanto em nível de comunidade. Elas surgem, elas emergem em cada nível hierárquico que a gente vai estudar. E o conceito de propriedades emergentes são aquelas propriedades que são mais do que o simples acúmulo de organismos ou da estrutura do nível hierárquico anterior. Alex, eu não entendi nada. É verdade. Propriedades emergentes são aquelas propriedades que surgem num determinado nível hierárquico e ela só existe naquele nível. Querem ver que interessante? Uma propriedade emergente de população. Elas são teoricamente imortais. Como assim? Bom, se o objetivo de todo indivíduo é reproduzir, o indivíduo nasce, cresce, morre. Mas se ele conseguiu gerar prole e os vários indivíduos geram prole, a população dessa espécie, daquele determinado local, pode ser imortal. Então essa é uma propriedade emergente. Ela é potencialmente imortal. Não existe uma garantia, ainda mais hoje, com a quantidade de impactos ambientais que a gente tem, caça e uma série de coisas que a gente vai ver no decorrer das outras aulas, mas potencialmente uma população é imortal. População, ao contrário de indivíduos, tem propriedades coletivas. Quais seriam algumas propriedades coletivas? Densidade. Nós vamos estudar cada um desses tópicos que eu vou mostrar depois em detalhes, tá? Mas veja só, densidade é uma propriedade coletiva. A gente vai definir isso mais para frente. Natalidade da mesma forma. Possui propriedades dinâmicas, isso é muito legal. Tá? Respostas evolutivas. Somente uma determinada população pode ter uma resposta evolutiva às mudanças climáticas, às mudanças no tipo de predador e assim por diante. Eu vou explicar. Nós nascemos como indivíduos com aptidões. Nós temos 2 braços, 2 pernas, cabeça, nós temos uma determinada força, nós temos uma determinada resistência. Aí, uma população pode responder às mudanças que existem evoluindo para se adaptar. É um pouco da história que Darwin nos conta, né? Mas como é que isso acontece? Você imagina um animal que a população normal ela tem... Vocês já viram, usar bem o exemplo que eu uso normalmente na sala de aula, dos nossos esquilos voadores. Imaginem o seguinte, há 2, 3, 5 milhões de anos atrás, os esquilos voadores eram esquilos normais. Eram esquilos que não tinham a membrana que permitia ele planar, porque na verdade ele não voa, né? Ele planar de um galho no outro. Ele precisava correr e se deslocar pelo chão, pelos galhos e assim por diante. Num determinado momento, surgiu um indivíduo que nasceu com teoricamente uma deficiência. Ele tinha uma pequena membrana embaixo do braço. E isso era anormal. Foi um processo aleatório. Ele não pensou, eu vou nascer assim, ou eu vou me desenvolver para ter uma membrana. Não,
Foi um processo aleatório. Ele nasceu, assim como tem gente que nasce com mão maior, com resistência maior ou menor, com ausência de um dedo, com mais ou menos cabelo. É um processo aleatório, acontece isso naturalmente. E esse esquilo nasceu com aquela membrana. Não existe naquele momento que ele nasce uma característica, isso é bom ou isso é ruim. Contudo, pode ser que essa pequena membrana tenha dado uma aptidão para esse nosso esquilo que fez com que ele conseguisse fugir um pouco mais dos predadores. Ele conseguia saltar mais longe, ele conseguia se deslocar, ele conseguia fugir ou conseguir comida de uma forma diferente. E com isso, ele conseguiu crescer. E se ele consegue sobreviver mais, ele consegue reproduzir mais normalmente. E essa característica dele começou a ser repassada para os seus descendentes. Um dia lá na frente, um dos descendentes dele, que já tem uma membrana, nasceu com uma membrana um pouco maior. De novo, coincidência, não foi pensado, mas aconteceu. E isso deu uma aptidão um pouco melhor para ele. E assim vai, cada vez vai se mudando, e com o passar dos milhões de anos, se verificou que ter uma membrana que liga parte do braço com parte da perna e permite que ele plane de um galho para o outro é o melhor. Que pode ser que retorne ou que reduza se ele tiver tempo para evoluir. Mas essa é uma resposta evolutiva. E isso só acontece em nível de população, nunca em nível de indivíduo. O indivíduo nasce com a forma que tem e não gera novas aptidões desse tipo, tá certo? Variação de número de indivíduos também é uma propriedade dinâmica. Afinal de contas, indivíduo é um. Uma população sofre variações. Ela pode aumentar, pode diminuir, pode ter época do ano que tem muito pouco, só tem adulto, numa outra época é a época reprodutiva, tem filhotes juntos, tem juvenis e assim por diante. Tá certo?